Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 27 de novembro, nós continuamos então esta nossa jornada bíblica, esta viagem com o Evangelho pelo caminho das primeiras comunidades. Hoje nós vamos concluir o capítulo 19. Abramos nosso coração, preparemos-nos então para esse nosso momento de meditação, rezando a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, está no capítulo 19, os versículos de 21 a 41. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de ir até lá, devo ver também Roma. Enviou então a Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, enquanto ele próprio permanecia algum tempo na Ásia. Nessa ocasião, houve um grande tumulto a respeito do caminho, pois um certo ourives, chamado Demétrio, fabricava em prata nichos de Ártemis, e isso dava muito lucro aos artesãos. Ele reuniu esses artesãos juntamente com outros que trabalhavam no mesmo ramo e disse: amigos, vocês sabem que deste negócio depende a nossa prosperidade. E vocês estão vendo e ouvindo por aí que esse Paulo, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, está convencendo e afastando muita gente. Ele diz que os deuses fabricados por mãos humanas não são deuses. Com isso, não é só a nossa profissão que corre perigo de cair em descrédito, mas também o templo da grande deusa Ártemis. Acaba perdendo toda sua fama, e assim se destruirá a grandeza daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. O tumulto se espalhou pela cidade toda. A multidão se dirigiu em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo nas viagens. Paulo queria enfrentar o povo, mas os discípulos não deixaram. Alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, também mandaram pedir que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam o contrário, e a confusão era total na assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estavam reunidos. Alguns da multidão explicaram o assunto a Alexandre, que os judeus tinham feito ir para a frente. Alexandre fez sinal com a mão, mostrando que queria dar explicações para o povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos se puseram a gritar numa só voz durante quase 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o secretário da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, quem dentre os homens não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua estátua caída do céu? Já que isso é indiscutível, é preciso que vocês fiquem calmos e não cometam nenhuma loucura. Ora, vocês trouxeram aqui esses homens que não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há para isso audiências e procônsules, que apresentem mutuamente suas acusações. E se vocês tiverem outras questões além desta, serão resolvidas em Assembleia Geral. De fato, corremos o risco de ser acusados de revolta por causa do que aconteceu hoje,
pois não há nada que possamos apresentar como justificativa para esta reunião tumultuada. E dizendo isso, dissolveu a assembleia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Começa o fim da vida de Paulo e também o fim do livro de Lucas, que se propunha relatar o caminho do testemunho até os extremos da terra. Com isso, o autor pretendia mostrar o itinerário do Evangelho entre Jerusalém e Roma. Esta considerado o centro do mundo habitado naquela época. Daí por diante estava assegurado o trajeto do Evangelho pelo mundo inteiro. Paulo alude várias vezes a dificuldades que ele passou em Éfeso. Isso nós encontramos na primeira e na segunda carta aos Coríntios. Mas nunca se refere ao tumulto causado pelos ourives e artesãos, fabricantes de lembranças da deusa Ártemis. Lucas narra o episódio, por outro lado, esclarecedor das consequências do anúncio cristão que provoca o abalo e a queda das idolatrias. Os versículos 21 e 22 são muito semelhantes a Lucas capítulo 9, 51 e 52. Antevendo o fim de sua vida, Jesus decide resolutamente partir para Jerusalém e manda 2 mensageiros à frente. O caminho do mestre é também o caminho do discípulo. Paulo decide ir a Jerusalém e depois a Roma, e também envia 2 de seus ajudantes na frente. Devo ir é fórmula que implica a vontade de Deus. Paulo parece não saber por que deve ir, mas sente que é assim. É que chegou a hora da sua paixão, que começará em Jerusalém e se prolongará até Roma, onde morrerá mártir. A morte é o selo de coerência do testemunho cristão. O martírio comprova a resistência até o grande final, em que a testemunha é aparentemente vencida pelo mundo. Lucas sabe do martírio de Paulo, mas não o menciona. Certamente quer dar a certeza da vitória do anúncio do Evangelho. Assim, quando termina seu livro, narra apenas a prisão domiciliar do apóstolo, sem maiores problemas, como uma espécie de ressurreição, da mesma forma como fizera no Evangelho. O episódio do tumulto em Éfeso mostra como o cristianismo tem consequências políticas, econômicas e religiosas muito sérias. A cidade de Éfeso era famosa pelo seu santuário da deusa Ártemis, a Diana dos romanos. Tal deusa, representada com a lua sobre a cabeça e o corpo cheio de seios, era propriamente uma figura da grande Mãe Terra, protetora da vida e da fecundidade. Seu templo, situado fora da cidade, era majestoso, medindo 130 metros de comprimento, 130 metros de comprimento por 70 de largura. É claro que a deusa dava nome e até era identificada com a cidade. Cultuá-la era, afinal de contas, respeitar a cidade e demonstrar patriotismo. A presença da comunidade cristã, porém, ameaça o culto da deusa e, portanto, a própria cidade. Em que ponto? Primeiro, o econômico. Os ourives e artesãos viviam da fabricação de pequenas estátuas da deusa e de nichos ou altares da mesma. Mas o povo confunde sempre o santo com sua imagem. Ora, os artesãos temem que o cristianismo prejudique o culto da deusa e também, é isso que lhes interessa, o seu rendoso negócio, e provocam o tumulto. Por que o povo adere? Aqui entram os fatores político e religioso. Politicamente, Ártemis é identificada com a própria cidade. Mexer com ela é mexer com a cidade, mexer com os próprios cidadãos que ali vivem e se identificam com a cidade e a deusa. Em segundo lugar, o povo preza muito a própria religião e se torna agudamente fanático quando alguém mexe com seu senso do sagrado. Espertos, os artesãos, para defender o seu lado econômico, provocam o lado político e religioso da massa. Todo mundo se dirige ao teatro. Enorme construção que podia abrigar cerca de 25.000 pessoas. Grande confusão. Conseguem pegar 2 cristãos, Gaio e Aristarco,
como bodes expiatórios. E o grito, grande é a Ártemis dos Efésios, soa como confissão de fé e grito de batalha. Tudo podia dar em linchamento. Paulo quer intervir, mas os amigos não deixam. Ficamos sabendo que Paulo tinha amigos até entre as autoridades. Também ficamos sabendo de outra coisa. A intervenção de um judeu chamado Alexandre mostra que também os judeus se sentiram ameaçados. Isso talvez signifique que o cristianismo era ainda considerado como a ala mais radical do judaísmo. A intervenção do secretário ganha bom senso através da pena de Lucas. Cabia a ele presidir as assembleias e redigir os processos legais. Primeiro ele lembra que Ártemis não está em perigo, inocentando os cristãos. Depois salienta que aquela não era uma assembleia regular, o que poderia atrair repressão por parte das autoridades. E o tumulto se dissolve. Mas fica uma questão. O cristianismo ameaça ou não uma sociedade idolátrica? O livro dos Atos dos Apóstolos indica de modo implícito as consequências políticas da mensagem cristã e, principalmente, as consequências econômicas. As comunidades cristãs procuram viver o ideal da fraternidade e da partilha, que leva à socialização dos bens. Isso deixa claro que os interesses econômicos baseados no lucro são idolatria e colidem com o Evangelho. Com efeito, o lucro tira do povo os bens necessários e os acumula, formando o grande ídolo do capital manejado por uma minoria privilegiada. Pouco importa se o que encobre tudo isso é Ártemis ou qualquer outra imagem religiosa. O crime que brada aos céus é a exploração política e econômica que se faz da boa-fé do povo. As aparências religiosas podem esconder muita coisa. Então nós somos convidados nesse dia a refletir sobre isso, como que o cristianismo ainda hoje ele tem consequências políticas e econômicas? Será que tem? O cristianismo ainda hoje tem consequências políticas e econômicas? Que Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.